Fala, turma. Então vamos dar início à nossa aula, certo? Dar continuidade ao conteúdo de estatística. E na aula de hoje nós vamos aprender a calcular uma média aritmética ou simplesmente uma média, certo? Eu separei aqui o seguinte exemplo para vocês. Determine a média de idade dos jogadores de um determinado time de futebol, onde o jogador A tem 18 anos, o jogador B tem 22 anos, o jogador C tem 21, o jogador D tem também 21 e o jogador E tem 18 anos, certo? A questão pede para calcular a média de idade desses jogadores, certo? Então, para a gente calcular qualquer média, a média simples, a média aritmética, certo? Nós vamos proceder da seguinte maneira, turma. Vamos simplesmente somar os valores, certo? E dividir pela quantidade de valores. Então, ó, para a gente calcular a média aritmética, vamos, ó, soma dos valores dividido sobre a quantidade de valores, certo? Então, ó, a média aritmética da idade desses jogadores desse determinado time é o seguinte. Vamos pegar 18 mais 22 mais 21 mais 21 mais 18 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, que é a quantidade dos valores, que é a quantidade de jogadores, certo? Então, a gente somando aqui, 8 mais 2, 10, mais 1, 11, mais 1, 12, mais 8, 20. Sobe 2, 2, 3, 6, 2, 3, 5, 7, 9, com 1, 10. Então, ó, isso é igual a soma dos valores, deu 100, dividido por 5. Então, qual é a média da idade dos jogadores desse determinado time? 100 dividido por 5 vai dar 20 anos, certo? Então, a média da idade desses jogadores é de 20 anos, tá certo, turma? Então, tá aí uma média aritmética. Mas temos outra também. Temos a média aritmética ponderada. Chamamos simplesmente de média ponderada. E quando é que nós vamos utilizar a média ponderada? Quando é que nós vamos calcular? É quando a questão tem um peso, certo? Por exemplo, ó, média ponderada. Eu separei o seguinte exemplo aqui para vocês. Em uma determinada escola, o aluno faz 2 testes e uma prova, certo? Só que cada teste tem um peso, certo? Cada nota, cada avaliação que ele faz tem um peso. Onde eu vou ter o teste 1, ele vai ter um peso 3, certo? Vou escrever aqui peso 3.
O teste 2, ele vai ter peso 2. E a prova, ele vai ter peso 1. Certo? Então, tem aqui o peso de cada avaliação. E esse aluno, em uma determinada matéria, no primeiro teste, ele tirou a nota 3. Certo? No segundo teste, ele tirou a nota 9. Então, ó, a nota, certo? E na prova, ele também tirou 9. E a gente quer saber qual é a média desse aluno. Então, se tem peso, turma, nós vamos utilizar, ó, a média ponderada, tá certo? E como é que nós vamos calcular isso? Da seguinte forma, preste atenção. A média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada, vamos calcular da seguinte forma, ó. Média ponderada vai ser a seguinte forma. O valor vezes o peso, certo? Então, ó, vou ter aqui, minha nota foi 3, vezes o peso 3, mais a nota 9, vezes o peso 2, mais a nota 9, vezes o peso 1, certo? E vou dividir pela soma dos pesos. Vai ser 3 mais 2 mais 1. Certo? Então, preste atenção, ó. Vou repetir aqui. Para a gente calcular a média ponderada, nós pegamos o valor, multiplicamos com o seu determinado peso, certo? E efetuamos a soma desses produtos, tá certo? E vamos dividir pela soma dos pesos. Então vamos lá, vamos para esse cálculo. Então, a média ponderada vai ser 3 vezes 3, 9, mais 9 vezes 2, 18, mais 9 vezes 1, 9. Dividido por 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Certo? Então, ó, vamos com 9 mais 18 mais 9 sobre 6. Então, a média ponderada vai ser 9 mais 9, 18, mais 18, 36 sobre 6. Então, a média desse aluno vai ser, ó, 36 dividido por 6, dá 6. Certo? Então, depois dessas notas, a média do aluno foi 6. Certo, turma? Por que calculamos dessa forma? Porque cada avaliação tinha o seu peso. Então, se tem peso, certo? Vamos encontrar a média ponderada. Tá certo? Vamos ver também hoje o que é moda e o que é mediana. Certo? Então vamos lá. Ó, moda. Certo? Turma, a moda na estatística, né, é aquele valor em que ocorre com mais frequência. Lembra na última aula que nós vimos rol? Né? Uma sequência de valores, certo? E a gente coloca em rol quando a gente ordena em ordem crescente ou decrescente, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho os seguintes números: 5, 6, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1 e 2, certo? Eu tenho esses seguintes números. Eu vou colocar ele primeiro em rol, certo? Eu vou ordenar na ordem crescente. Então vamos lá. Eu vou ter aqui o 1,
tenho um aqui novamente, certo? Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 números 2. Então, ó. Certo? Então, vou riscar ele daqui. Eu tenho 2 números 3, o 5 e o 6. Então, turma, eu tenho aqui, ó, o número em rol, a sequência em rol, que é justamente eles na forma ordenada, na forma crescente, certo? Só que nós estamos vendo, ó, moda. E o que é moda? É aquele valor em que ocorre com mais frequência. Então, qual é o valor aqui que ocorre com mais frequência? Ou seja, o valor 1, eu tenho ele 2 vezes. O valor 2, eu tenho ele, ó, 5 vezes. O valor 3, eu tenho também 2 vezes. O 5 e o 6, eu tenho uma vez cada um deles. Então, o valor aqui que ocorre com mais frequência, ó, é o número 2, tá vendo? Então, logo, a minha moda vai ser 2. Fácil, 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 não é? Então, ó, moda é aquele valor em que aparece com mais frequência, tá certo? E vamos aproveitar aqui essa sequência de números e vamos ver mediana, certo? O que é mediana? O nome já está dizendo, ó, mediana, é o meio, é o termo em que está no meio, certo? Então, qual é o termo que está no meio aqui, turma? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, certo? E de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o termo que está no meio? O 2. Fica fácil quando temos poucos termos, certo? Mas tem uma fórmula para poder calcular essa mediana, né? Então aqui nós temos 11 termos. 11 é um número ímpar, não é isso? Então, para a gente calcular essa mediana, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a quantidade de termos certo? Vamos somar com 1 e dividir por 2. Então, nesse meu exemplo, eu tenho quantos termos? 11 termos. Então, ó, a minha mediana vai ser 11 mais 1 sobre 2, certo? Então, aqui eu vou identificar o termo que vai ser a minha mediana, tá certo, turma? Então, a mediana vai ser, ó, 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, vai ser o sexto termo. Que, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, ó, o sexto termo. Certo? Então, ó, a minha mediana vai ser 2, como nós tínhamos visto aqui. Certo? Mas, turma, esse procedimento, ó, de pegar a quantidade e somar com 1, é quando o número de termos, a quantidade de termos, for um número ímpar. Certo? E como é que a gente faz, professor, quando ele for um número par? A gente vai fazer da seguinte forma. Quando a quantidade de termos for um número par, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a média do termo central, certo? Dos termos centrais. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu pegar algum exemplo aqui. Pronto, aqui, ó. Eu tenho 0. Deixa eu apagar esse daqui e botar um novo exemplo aqui.
eu tenho 0, 0, 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Eu tenho quantos termos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um termo, a quantidade de termos é um número par. Então, como é que eu vou proceder? Ó, se eu pegar aqui, ó, 3, pegar os 3 últimos, ó, quem é que está no meio? Não são esses dois? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média entre esses dois termos. Como é que a gente calcula a média? Acabamos de ver aqui, certo? 2 mais 4 dividido pela quantidade, não é isso? São dois termos, vou dividir por 2. Então, ó, quanto é 2 mais 4? 6. Dividido por 2 vai ser igual a 3. Logo, a minha mediana vai ser 3. Também é fácil, certo? Então, ó, a mediana vai ser aqui, nesse caso, o 3, tá bom? É justamente a média entre os termos centrais. Certo, turma? Então, para vocês estarem praticando médias, tanto a média quanto a média ponderada, e moda e mediana, eu vou deixar aqui as seguintes atividades. Vamos lá, vamos para as páginas 184, 185 e 187. Certo, turma? Então vocês irão resolver os exercícios da página 184, 185 e 187, tá bom? E eu vou pedir para vocês também me enviarem até a próxima aula, certo? Uma pesquisa. Quero que vocês façam uma pesquisa sobre o seguinte tema. Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Então, ó, certo? Vocês irão resolver esses exercícios e irão pesquisar sobre esses dois temas. Uma pesquisa amostral e uma pesquisa censitária. Tá certo, turma? Então, ó, tenham um ótimo final de semana, tá bom? Com isso, a gente conclui o nosso módulo, certo? Concluímos a parte do conteúdo de estatísticas, que é o último conteúdo do módulo, tá bom? E a partir da semana que vem, nós vamos começar com a nossa revisão, tá bom? Para a nossa avaliação, tá certo, turma? Então vamos revisar todo o conteúdo que nós já vimos, tá bom? E nas aulas presenciais, tragam dúvidas sobre exercícios, tá certo? Porque estaremos resolvendo, nas aulas online, pelo nosso aplicativo, estaremos resolvendo exercícios, esclarecendo todas as dúvidas, tá bom, turma? Então, ó, tchau, tchau e até a próxima aula.